Golpe online. 43 pessoas são presas em 4 estados. Organização criminosa realizava falsos empréstimos. Rio Grande do Sul lança programas ambientais. Iniciativa conta com projetos de desassoreamento de rios. Empresas gaúchas poderão destinar parte do ICMS a hospitais públicos e filantrópicos do estado. Santa Catarina começa os pagamentos do programa Leite Bom SC. O programa vai beneficiar mais de 20 mil produtores leiteiros catarinenses. Time brasileiro de para-taekwondo é favorito em Paris. Paralimpíadas 2024 iniciam no próximo dia 28 de agosto. E você vai ver ainda. Brasil conquista bronze inédito. Equipe de ginástica artística faz história e garante medalha. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, seja muito bem-vindo ao Pix News desta terça-feira, dia 30 de julho de 2024. Nós estamos ao vivo, agora 8h04 no horário de Brasília. Começamos esta edição falando que o governo do Rio Grande do Sul lançou 3 medidas relacionadas à conservação ambiental. No ato foram anunciados 2 programas que somam investimentos de 303 milhões. Foi lançado o primeiro edital do Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais e o Programa de Desassoreamento. Durante a cerimônia também foi anunciado o chamamento de 53 novos servidores da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. São 3 ações consideradas importantes para a mitigação, adaptação e resiliência climática. Segundo o governo do estado, os programas visam fortalecer a conservação da biodiversidade e a gestão dos recursos naturais no Rio Grande do Sul, promovendo um ambiente mais sustentável e seguro para a população. No meio de todos esses enfrentamentos de adversidades, de eventos climáticos, naturalmente o debate político se acirra e vivemos num tempo em que, para problemas complexos, muitas vezes alguns preferem oferecer culpados ao invés de oferecer soluções. Nós continuamos trabalhando do lado da busca por soluções, envolvendo, a partir de um comitê científico que nós estabelecemos agora para o Plano Rio Grande também, uma oitiva qualificada da academia, de especialistas, mas apostando muito também na capacidade nossa, dos nossos servidores. A Secretaria de Meio Ambiente tem, e a FEPAM, enfim, com todo o seu corpo funcional, tem muita capacidade técnica, que naturalmente precisa ser reforçada, né? Precisa ser robustecida, por isso esses chamamentos, por isso a legislação que nós estamos buscando junto da Assembleia Legislativa, para que a gente possa tornar ainda melhor a nossa capacidade de atrair e reter talentos dentro do setor público, fundamental para que a gente consiga elaborar as políticas públicas, fiscalizar o cumprimento de cada uma delas. Cada vez que a gente encaminha convênios com os municípios, a gente precisa estabelecer responsabilidades de fiscalização, de acompanhamento, elaborar as regras em que um programa e uma política pública vai se estabelecer. Isso exige recursos humanos, né? E o Rio Grande do Sul lançou hoje um programa que beneficia hospitais gaúchos. Com a iniciativa, as empresas vão poder agora destinar parte do ICMS às instituições. A lei sancionada permite que as empresas destinem até 5% do tributo, que poderá ser utilizado para a construção, ampliação, reforma, compra de insumos, equipamentos e custeio de hospitais públicos e filantrópicos. O projeto de autoria dos deputados Ayrton Artus, Cláudio Tachi e Tiago Duarte foi aprovado pela Assembleia Legislativa por unanimidade entre os 47 deputados presentes na sessão em 9 de julho. Na época, o governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde, solicitou alterações para incrementar a proposta. Uma emenda apresentada pelo líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, incluiu na legislação a possibilidade de repasses aos hospitais públicos, municipais e estaduais, como os prontos-socorros. No projeto original, eram favorecidos apenas hospitais filantrópicos e santas casas.
O que nós queremos dizer aqui, ao permitir que se faça um incentivo fiscal, ou seja, abater do ICMS e canalizar diretamente para a saúde, é criar com isso uma relação mais próxima dessas empresas, da iniciativa privada, enfim, da sociedade civil, com as instituições hospitalares, criando, a partir desse incentivo, um relacionamento que esperamos possa redundar em outros investimentos sem a necessidade do incentivo. Em razão das obras de recuperação da BR-280 no Planalto Norte de Santa Catarina, o trânsito está na modalidade pare e siga, na região de Rio Negrinho, Mafra e Três Barras. Os serviços executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes acontecem em 5 pontos, com trabalhos de terraplanagem, drenagem e remendos profundos na pista. As obras ocorrem durante o dia, entre as 7 da manhã e 5 da tarde, e seguem pelas próximas semanas, conforme as condições climáticas favoráveis. Iniciou esta semana o pagamento do programa Leite Bom a produtores do setor leiteiro catarinense. Cerca de 260 projetos foram inscritos para participar do programa Financia Leite SC, que, por meio do governo de Santa Catarina, oferece um empréstimo de até R$40 mil, sem juros, com subsídio de 30% e com prazo de pagamento de 5 anos, aos produtores leiteiros catarinenses investirem na infraestrutura das propriedades. Ronaldo, de Braço do Norte, há 6 anos está no ramo do leite. Trabalhando junto com a esposa e filho, as cerca de 60 vacas rendem em média 400 litros de leite para a família. Com o programa Financia Leite, ele adquiriu uma roçadeira para melhorar a pastagem e, consequentemente, a produção. Na propriedade rural, a gente nunca tem 100% de certeza do lucro que a gente vai ter. Nem sempre tem dinheiro. Então a gente resolveu, resolveu ir atrás da EPAGRE sabendo do programa do Leite Bom, que conseguiria comprar implementos, coisas que a gente muitas vezes não tira dinheiro para isso. Então a gente conseguiu adquirir uma roçadeira para melhorar a pastagem de verão e até de inverno, para conseguir fazer o manejo melhor dos animais na pastagem, para conseguir aumentar a produtividade através de pastagem. Assim como Ronaldo, outros 15 produtores tiveram os projetos aprovados e receberam os recursos. Apenas no primeiro dia de pagamento foram repassados cerca de R$500 mil. A iniciativa deve beneficiar em torno de 22 mil produtores. Cerca de R$300 milhões serão destinados. Dinheiro que pode desenvolver ainda mais o setor leiteiro do estado, que atualmente ocupa a 5ª posição na produção nacional. É muito bom, né? Agora estou aqui investindo aqui, né? E agora mais ainda mais que esses programas aqui vai ajudar, meu Deus, muito. Mas é muito bom, né? Porque o pessoal que estão meio assim endividado já, isso aí ajuda um monte, né? O pai e a mãe, né, já trabalhavam na atividade leiteira, né? Aí o agrônomo que era na época aqui, né? Isso já são mais de 20 anos, né? Aqui sempre incentivou, quando tinha os cursos eu ia, né? E foi ali que a gente começou a trabalhar. No meu caso, hoje é 100% atividade do leite, né? Eu lembro, acho que nunca teve um incentivo desse tamanho assim, nessa proporção, né? Então eu vejo que com bons olhos é muito importante isso, né? O Financia Leite SC faz parte de outras ações dentro do programa Leite Bom do governo do estado. A iniciativa busca auxiliar os produtores leiteiros na competição com leite vindo da Argentina e Uruguai, que chegam ao nosso país mais barato. Pois além de o Brasil praticar o livre comércio com estes países membros do Mercosul, ambos recebem incentivos em suas regiões. Ainda foram enviadas à Assembleia Legislativa outras ações que protegem principalmente os pequenos produtores. A partir do dia 21 de julho, onde se tira o incentivo fiscal das empresas que estão importando leite do Uruguai e da Argentina. Também encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei onde permite que as indústrias tenham incentivo fiscal para continuar na atividade aqui em Santa Catarina. O programa Leite Bom ainda disponibiliza recursos do Pronamp Leite, que subsidia recursos de 5% nos financiamentos agropecuários. O limite de enquadramento é de R$100 mil com prazo de até 8 anos para o pagamento da subvenção.
Juntos, os programas de financiamento irão disponibilizar 150 milhões para subsidiar juros de empréstimos bancários e conceder financiamentos sem juros, visando garantir investimentos no sistema produtivo leiteiro. O movimento de passageiros internacionais nos aeroportos de Santa Catarina dobrou no primeiro semestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. Com mais de 100% de aumento, o estado se consolida como o terceiro do país no mercado internacional. Nos primeiros 6 meses do ano, foram mais de 430 mil passageiros. No ano passado, em 2023, nós já tínhamos crescido 143% no movimento de passageiros internacionais pelos aeroportos de Santa Catarina. E quero agora anunciar que neste ano, no primeiro semestre de 2024, nós crescemos mais 100%. Se somarmos isso, dá quase 250% de aumento. Sim, Santa Catarina se consolida nesse momento, salta de 6º para 3º maior destino internacional do Brasil. Nós só estamos atrás agora de São Paulo e Rio de Janeiro. E isso porque ainda não estamos computando os números da Copa Airlines, que em verdade começou a voar só no final de junho, e também da TAP, que vai começar a voar em setembro. Ou seja, sem dúvida Santa Catarina se consolida como um dos grandes destinos internacionais hoje da América do Sul. E tudo isso se deve ao quê? Ao trabalho competente das administrações dos nossos aeroportos aqui em Santa Catarina e também desse momento de união, de parceria entre Estado, entre esses aeroportos e fundamentalmente a participação direta do governador Jorginho Melo para que nós alçássemos este voo de grandes proporções. A Polícia Civil cumpriu hoje 43 mandados de prisão contra um grupo criminoso que praticava golpes de falsos empréstimos na internet. As ações contra o grupo criminoso ocorreram no Paraná, Bahia, Piauí e Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos 43 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão, além de medidas patrimoniais de bloqueio de bens e valores em contas bancárias e aplicações financeiras. Segundo as investigações realizadas pela Polícia Civil, os golpistas criavam uma falsa sensação de segurança nas vítimas por utilizar uma linguagem técnica bancária e ofereciam condições aparentemente vantajosas. No entanto, antes da suposta liberação do crédito, exigiam pagamento de diversas taxas fictícias, como comprovação de renda, aumento de score de crédito, IOF e imposto de renda. Com acesso aos dados, os criminosos realizavam o empréstimo, mas os depósitos eram feitos em contas de operações financeiros responsáveis pelas movimentações de dinheiro e repasse aos líderes da organização. O esquema causou prejuízos estimados em 3 milhões de reais em menos de um ano, atingindo vítimas em todo o país. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A Polícia Rodoviária Federal localizou na noite de ontem, na BR-101 em Biguaçu, na Grande Florianópolis, cerca de 250 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A carga estava no reboque de uma carreta com placa de Cascavel, no Paraná, escondida atrás de caixas plásticas. O condutor, um paranaense de 32 anos, confessou que estava sendo pago para levar a carga até Criciúma, no sul catarinense. O motorista foi levado até a Polícia Federal em Florianópolis, onde agora vai responder por contrabando e poderá ter a CNH cassada por 5 anos. A carga foi levada ao depósito da Receita Federal para ser contabilizada e destruída. Nós vamos agora para o intervalo e você vai conferir na sequência que o Brasil conquistou bronze inédito. A equipe de ginástica artística faz história com a conquista, garantindo esta medalha. E também time brasileiro de para-taekwondo é favorito em Paris. Atletas já estão prontos para as Paralimpíadas 2024, que começam no fim de agosto. Nós voltamos já já.
Curta o melhor do invernão Comprão. Aqui tem o clima perfeito para economizar. Confira as ofertas. Laranja pera, R$ 3,49 o quilo no Clube Car. Batata lavada, só R$ 4,99 o quilo. Alcatra com maminha inteiro a vácuo, R$ 26,90 o quilo no Clube Car. Açúcar refinado Alto Alegre, 5 quilos, R$ 17,79. Arroz parboilizado Minutinho, 5 quilos, R$ 19,95. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, sachê, 2,4 kg, R$ 24,99. Melhor preço é no Comprão. Se beber, não dirija. Você sabe o que é eficiência para a Celesc? É garantir a energia que o Estado precisa. É investir em novas possibilidades. É olhar para o campo e para o agronegócio. É inovar, preparando-se para o futuro. É investir em eficiência energética. É respeitar a natureza usando a sua força. É melhorar a vida de quem vive aqui. Celesc é mais energia para os catarinenses. Estamos de volta agora às 8h17. Vamos com alguns destaques internacionais. Dezenas de pessoas morreram em deslizamento de terra causado pelas chuvas de monção no sul da Índia. As autoridades enviaram equipes à região para ajudar nos trabalhos de resgate. As fortes chuvas de monção causaram deslizamento de terra no sul da Índia, que deixaram cerca de 60 mortos e mais de 100 feridos. As equipes de emergência resgataram 250 pessoas sob a lama, embora os esforços tenham sido dificultados pelas chuvas persistentes que bloquearam muitas estradas em Wayanad, o distrito mais afetado. Imagens divulgadas pela Força Nacional de Resposta a Desastres mostram equipes de resgate procurando sobreviventes na lama e retirando corpos em macas da área devastada. O deslizamento deixou casas completamente cobertas de lama, arrastou carros e outros destroços. O exército indiano anunciou o envio de mais de 200 soldados para ajudar as forças de segurança e equipes de resgate locais nos esforços de socorro. As autoridades anunciaram uma indenização de 200 mil rúpias, ou cerca de R$ 13.500, para as famílias das vítimas. As chuvas associadas às monções no sul asiático geralmente duram de junho a setembro, aliviam o calor sufocante do verão e recarregam os reservatórios de água. Embora sejam vitais para a agricultura e a segurança alimentar dos 2 bilhões de habitantes da região, também costumam provocar enchentes e deslizamentos de terra. Pelo menos 7 pessoas morreram e 13 estão desaparecidas no centro da China. A região é atingida por fortes chuvas e inundações. Fortes chuvas e inundações deixaram mortos e feridos na província de Yunnan, no centro da China. O país está enfrentando um verão de clima extremo, com chuvas pesadas em algumas áreas, enquanto muitas regiões sofrem com ondas de calor sufocantes. A China é de longe o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, que, segundo cientistas, impulsionam as mudanças climáticas e tornam o clima extremo mais frequente e intenso. No condado de Yongqing, em Yunnan, foram confirmadas as mortes de pessoas desaparecidas desde 24 de julho, após um deslizamento de terra. Ainda há desaparecidos em Zixing, onde mais de 11 mil pessoas foram evacuadas após a cidade ter registrado chuvas recordes. A agência de notícias estatal Xinhua informou nesta terça-feira que algumas áreas receberam 645 milímetros em apenas 24 horas. As chuvas danificaram quase 900 casas e causaram mais de 1.300 desabamentos de estradas. Cerca de 5.400 socorristas foram enviados para ajudar os afetados. As chuvas torrenciais foram causadas pelos efeitos remanescentes do tufão Gaemi, que atingiu o leste da China na quinta-feira. Uma terceira criança teve a morte confirmada nesta terça-feira, após um ataque com faca na segunda-feira durante uma aula de dança no Reino Unido. Outras 8 crianças e 2 adultos ficaram feridos. Uma menina de 9 anos morreu nesta terça-feira após um ataque com faca durante uma aula de dança em Southport, no norte da Inglaterra. Segundo a polícia de Merseyside, as outras 2 vítimas foram 2 meninas de 6 e 7 anos, presentes na aula que tocava músicas da cantora Taylor Swift.
A artista americana fez uma publicação no Instagram, no qual disse estar completamente chocada com os acontecimentos e enfatizou que eram apenas crianças em uma aula de dança. Outras 8 crianças ficaram feridas, 5 delas em estado grave, e também 2 adultos. Foi um choque, que algo assim pudesse acontecer tão perto de casa. É uma comunidade muito unida. É difícil sentir o que as famílias estão passando. Eu simplesmente não consigo nem começar a imaginar o que eles estão sentindo agora. Testemunhas descrevem cenas de terror com crianças ensanguentadas espalhadas pelas ruas e mães em pânico procurando pelos filhos. Nunca aconteceu nada assim aqui. E o impacto, como você pode ver, é horrível. Afetou a todos. Estamos todos sofrendo. Estamos todos tentando dar sentido a isso. Até o momento, a polícia não deu nenhuma indicação sobre o possível motivo, mas descartou a possibilidade de terrorismo. Pelo menos uma pessoa morreu na segunda-feira nos protestos contra a fraude eleitoral que reelegeu Nicolás Maduro na Venezuela. As manifestações foram reprimidas pelas forças de segurança aliadas ao ditador. Os protestos contra a reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela foram reprimidos pelas forças de segurança na segunda-feira, que são controladas pelo governo ditatorial. Uma morte foi registrada no estado de Aracuy, no noroeste do país. A informação é da ONG Fórum Penal, especializada na defesa de presos políticos, que não deu mais detalhes. A organização afirmou que mais de 40 pessoas foram detidas pelas polícias de Maduro. Muitos venezuelanos vão às ruas para mostrar a insatisfação com os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral. A oposição afirma que venceu o pleito enquanto crescem os apelos internacionais por mais transparência na contagem dos votos. Como sempre, a fraude eleitoral na Venezuela, não temos democracia, roubam os votos. A líder opositora tem as provas de que a oposição ganhou as eleições neste ano de 2024. Fazemos um chamado à comunidade internacional para que países como Colômbia e Brasil se pronunciem e esperamos boas decisões de Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez. O povo está nas ruas fazendo o que pode, lutando pelo seu voto, protestando, cansado dessa crise, dessa miséria em que vivemos. Manifestações foram registradas no interior do país e em várias regiões da capital Caracas. Muitas delas foram dispersadas pela Guarda Nacional militarizada com gás lacrimogênio e balas de borracha. Também foram ouvidos disparos em alguns bairros. O ditador Nicolás Maduro, reeleito para o terceiro mandato de 6 anos, sem divulgar os dados oficiais das urnas, denunciou uma tentativa de golpe de Estado de caráter fascista e contra-revolucionário. A oposição liderada por Maria Corina Machado denuncia uma fraude e disse ter como provar a verdade de que a eleição foi vencida por Edmundo Gonzalez Urrutia no domingo. Ela explicou que, após ter acesso às cópias de 73% das atas da apuração, a projeção é de uma vitória da oposição com 6.270.000 votos contra 2.750.000 para Maduro. Uma terça-feira feliz para o Brasil em Paris. Vários atletas das mais diversas modalidades avançaram de fase nos Jogos Olímpicos. Destaque para Bala Louca, que representa o país no BMX Freestyle. Gustavo Bala Louca avançou para a final do BMX Freestyle nesta terça-feira em Paris. Primeiro representante olímpico do Brasil na modalidade, o atleta se classificou na 8ª posição. Os canoístas Ana Sátila e Pedro Gonçalves passaram bem pelas eliminatórias da canoagem slalom e se classificaram para as semifinais das respectivas competições. Pepe disputou a categoria K1 Caiaque e Ana a C1 Canoa. No tênis de mesa, Hugo Caldeirano, esperança de medalha para o Brasil, venceu o espanhol Álvaro Robles e avançou para as 8ª de final da competição. O carioca fechou o jogo em 4-2. Marcos de Almeida e Ana Luísa Caetano também avançaram às 8ª de final nesta terça. Os dois igualaram assim as melhores campanhas olímpicas do tiro com arco nas Olimpíadas.
Eles voltam à arena na sexta-feira para a disputa das duplas mistas. Bia Gisotti brilhou e garantiu vaga na final dos 1.500 livres com o tempo de 16 minutos e 5 segundos. Essa é a terceira decisão do Brasil na modalidade desses Jogos Olímpicos e a segunda feminina. A brasileira terminou em terceiro lugar na bateria e em sétimo na colocação geral. A final ocorre na tarde desta quarta-feira. E a grande conquista do dia ficou por conta da equipe feminina de ginástica artística do Brasil, que fez história nessas Olimpíadas ao conquistar uma medalha de bronze nesta terça-feira, a primeira medalha por equipes da história na modalidade. Foi suado, mas a equipe da ginástica artística feminina brasileira subiu no pódio nesta terça-feira ao conquistar a medalha de bronze por equipes. Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lohane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares ficaram atrás dos Estados Unidos e Itália, que ganharam as medalhas de ouro e prata, respectivamente. As meninas fizeram história em Paris. As 5 ginastas conquistaram no último salto esta que é uma medalha olímpica inédita e aguardada há muito tempo. A nota final, 15,100 no salto, garantiu bronze para a equipe no último momento. Antes do último aparelho, o Brasil ocupava o 6º lugar. Com as notas do salto, as brasileiras ultrapassaram China, Canadá e Grã-Bretanha. A contaminação das águas do Rio Sena, em Paris, provocou o adiamento do triatlo masculino que seria realizado hoje. A prova deve ser realizada, então, nesta quarta-feira pela manhã, após a competição feminina, mantida para o mesmo dia. Se a qualidade da água ainda for considerada insuficiente, as provas podem sofrer um novo adiamento. Um dos grandes projetos vinculados aos Jogos de Paris era a recuperação das águas do Sena para nado e também a disputa das provas olímpicas. Autoridades investiram mais de 1 bilhão de euros desde 2016 na criação de uma série de infraestruturas para reduzir a contaminação, mas em caso de chuvas intensas, a água não tratada acaba escoando para o rio. E 2 duplas brasileiras entraram em quadra nesta terça-feira pelo torneio olímpico de vôlei de praia. Bárbara e Carol venceram a dupla da Lituânia, enquanto Jorge e André foram derrotados pelos cubanos. As brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg venceram a dupla da Lituânia, formada por Pauli Kieni e Raul Pellici, pela segunda rodada da fase de grupos nesta terça-feira e se garantiram nas oitavas de final do Torneio Olímpico de Vôlei de Praia Feminino dos Jogos de Paris. Elas fecharam o jogo em 2-0, com parciais de 21-13 e 21-14. Com o resultado, as brasileiras ficam na liderança do Grupo E com 4 pontos, graças às 2 vitórias em 7 seguidos. Na próxima sexta-feira, Carol e Bárbara enfrentam na última rodada da fase de grupos a dupla Stan Shon da Holanda, em duelo que vai valer o primeiro lugar da chave. Também nesta terça, mais cedo, Jorge e André foram derrotados pela dupla cubana Alaio e Dias, por 2-0. Com a derrota, a dupla brasileira número 2 no ranking mundial cai para a segunda colocação do Grupo D com 3 pontos, um a menos que os cubanos, praticamente classificados. Para avançar ao mata-mata, Jorge e André precisam vencer os americanos Parten e Benesh na última rodada da chave, em confronto direto pela classificação na próxima quinta. Foi uma terça bem agitada em Paris. E agora, então, nós vamos conferir como está o quadro de medalhas. Até o momento, Japão em primeiro lugar nessas Olimpíadas, com 7 medalhas de ouro, 2 de prata, 4 de bronze, totalizando 13 medalhas. Em segundo lugar está a China, com 6 de ouro, 6 de prata, 2 de bronze, no total de 14 medalhas conquistadas até o momento. Em terceiro, a Austrália, com 6 de ouro, 4 de prata e 1 medalha de bronze conquistada no início desta noite, totalizando então 11 medalhas até o momento. Em quarto lugar, a França, que caiu algumas posições de ontem para hoje, e a anfitriã dessa Olimpíada conquistou até o momento 5 medalhas de ouro, 9 de prata,
4 de bronze, totalizando 18 medalhas. E o Brasil está na 22ª posição, com uma medalha de prata conquistada até o momento em Paris e 3 de bronze, totalizando 4 medalhas. A última de bronze conquistada nesta tarde com a ginástica artística. É isso aí, boa sorte aí aos nossos atletas. Em Paris tem muita água, literalmente, para rolar até o final dessas Olimpíadas e, claro, outras conquistas virão. E agora vamos falar de Paralimpíadas. Enquanto as Olimpíadas de Paris estão a todo vapor, os últimos preparativos para os Jogos Paralímpicos, que iniciam no próximo dia 28, estão acontecendo. O técnico paranaense Rodrigo Ferla lidera a seleção brasileira de para-taekwondo com a missão de manter os 100% de pódio alcançados na estreia da modalidade em Tóquio. A equipe dobrou o número de atletas para Paris 2024, onde 6 lutadores vão buscar novas medalhas. O Brasil se destacou na estreia do para-taekwondo nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021, conquistando um ouro, uma prata e um bronze. Para Paris 2024, a seleção brasileira, comandada por Rodrigo Ferla, dobrou o número de atletas classificados, passando de 3 para 6 lutadores. A equipe tem a meta clara de manter os 100% de pódio obtidos no Japão. A gente está indo com 6 atletas, a gente é o segundo país com o maior número de atletas classificados, mas mais importante que a quantidade é a qualidade. Então, os 6 atletas estão com chances reais de brigar por medalha. Isso é o mais importante. Então, a gente vai brigar por medalha individual com 6 e, consequentemente, né, tendo bom resultado dos 6, a gente vai brigar por título aí, por equipe de novo. O técnico recebe incentivos do Programa Geração Olímpica e Paralímpica do governo paranaense e conta que a iniciativa é fundamental para continuar o trabalho que vem desenvolvendo. Eu tenho a certeza que hoje, se eu estou na seleção de para-taekwondo brasileira, tem muita mas tem muito incentivo que eu recebi do Geração Olímpica e Paralímpica, porque eu pude mostrar o trabalho. E para estar num cargo desse, não é só ser um bom treinador, mas tem que ter um perfil também. E a comunidade pode ver o meu perfil, é esse perfil que nós precisamos para trabalhar com a gente e vamos chamar. Se não tivesse esse incentivo do Geração Olímpica, desse programa, eu acho que eu poderia não estar aqui falando com vocês hoje. Estaria uma outra pessoa nesse cargo. Natural de Londrina e residente em Curitiba, o técnico principal da equipe brasileira de para-taekwondo foi eleito o melhor treinador do mundo na modalidade em 2021 e 2023. Ex-atleta e ex-treinador da seleção de base, assumiu a equipe paralímpica nacional em 2017. O esforço desse trabalho poderá ser recompensado em Paris, com a bandeira brasileira no ponto mais alto do pódio. O Brasil ele começou a destacar no para-taekwondo em 2019, quando a gente ganhou a nossa primeira medalha de ouro no Mundial, que foi na Turquia. Mas em 2021 a gente cravou o Brasil como uma potência, quando a gente ganhou os Jogos Paralímpicos. Então a gente foi campeão na primeira edição dos Jogos e nós fomos campeões. E nesse ciclo de 21 até agora, a gente foi o país mais constante nesse cenário. A gente tem muitos países fortes, mas o Brasil foi campeão paralímpico, campeão mundial em 2023. Nas edições dos Grand Prix, que a Grand Prix só vai os melhores atletas do mundo, é convidado pela Federação Mundial, a gente foi o único país que em todas as edições estava sempre no top 3 do mundo, todas. Quando outros países estavam em um e no outro, a gente estava em todas. Então, assim, a gente está muito forte nesse ciclo, a gente está indo aí para Paris aí, eu acho que uma equipe assim favorita ao ouro. E a gente fica aqui na torcida por esse favoritismo. Vai, Brasil! Assim a gente encerra o Pix News desta terça-feira, agradecendo, é claro, sempre a sua companhia. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, acessa lá. Na sequência tem Lost e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV é conteúdo todo dia.